Tu conhece um filme chamado Três Anúncios para um Crime? Esse filme de 2017, que foi dirigido, né, e escrito por Martin McDonagh, ele foi um filme extremamente premiado, né, nessa época, 2017, 2018, sendo aí indicado ao Oscar em 7 categorias, levando duas, né, tanto a de melhor atriz como a de melhor ator coadjuvante. E o filme e ganhando também 24 outros prêmios, né, em diversos outros eventos que tiveram. E o filme ele conta a história da Mildred, né, que é uma mãe que luta aí por justiça pelo assassinato da sua filha, né, sem investigação ainda, sem solução. E a Mildred ela faz, né, ela aluga 3 outdoors em uma estrada não muito movimentada e ela coloca, né, diversas frases nesse outdoor, né, frases pedindo justiça, que eram frases como estuprada enquanto morria, ainda sem prisões, e como assim, chefe Willoughby, né, que era o chefe, né, da polícia na cidade, lá na pequena cidade onde ela morava. E devido a esses 3 frases, né, que eram muito pesadas, né, já que a filha dela tinha sido abusada, né, e sido morta, queimada e tudo mais, o filme conta uma história muito pesada. Ela abalou, né, aí a história todinha de uma pequena cidade, né, e isso trouxe diversas consequências. O filme ele é baseado na história real, né, de um homem chamado James Fulton, né? O James Fulton, em 1991, ele viu a sua filha Kate, né, ser assassinada aí brutalmente, né? Ela foi estrangulada até a morte. E antes disso ela tinha sido abusada. E o James ele alugou, né, alguns outdoors pela cidade para cobrar justiça. O James morava em Vidor, né, no Texas. E nessa época, né, e a partir de 1993, o James ele começou a colocar esses anúncios, né, com diversas frases que cobravam justiça e tudo. O caso da Kate, da filha dele, a Kate na época estava saindo de um casamento, né, ela já não queria mais esse casamento. Eu li sobre todo o caso, né, para poder trazer aqui para vocês. Então, o que contam as autoridades é que ela não, já estava querendo se divorciar, né, do marido dela, do Steven, e ele não aceitava muito isso, né. Eles tinham duas filhinhas e ela queria seguir em frente, ela queria viver a vida dela. Conta-se até que ela já estivesse envolvida com outra pessoa e tudo mais. E o marido não aceitava isso daí, né? Ele fingia que aceitava, mas não aceitava. E no dia da morte dela, ela tinha saído para encontrar uma amiga. E o que conta-se é que talvez na volta, né? O marido dela tinha ficado com as crianças, na volta eles discutiram. Ele queria tentar ir ter relações com ela, ela não quis. Ele acabou, né? Estuprando ela, violentando ela e depois assassinando. E ele colocou como se tivesse sido um acidente de carro, né? Tanto que ela foi achada dentro do carro dela, só que ela não tinha marcas, o carro também não tinha marcas, então não eram evidências de um acidente. Era algo que, como se ela tivesse sido acontecido aquilo ali em outro local e ela tivesse sido colocada ali dentro do carro. Então, assim, aquilo nunca foi para um julgamento criminal, nunca teve pessoas, né, que foram responder por esse crime. E o James, né, o pai dela, ele ficou muito revoltado, né, claro e evidente, e ele ficou aí alugando esses outdoors, né, e colocando pela cidade, cobrando justiça. E aí, nos anos 90, né, quando o Martin, né, o Martin Donner, que é o diretor e o escritor do filme, ele fez uma viagem pelo sul dos Estados Unidos, né? E ele se deparou com alguma dessas mensagens e aquilo mexeu muito com ele, ficou na mente dele. Ele disse que na época ele achava que aquilo só podia ter sido obra de alguma mãe, né? Cobrando por justiça por seus filhos, né? Mal sabia ele que era um pai, né? Era o James. E aquilo ali ficou na cabeça dele, né? Ele resolveu anos e anos depois fazer aí o filme. O James Fulton, né, que é o pai da Kate, que na real história, ele disse que iria fazer isso, né, em uma entrevista ao Mail Day, que é um jornal, né? Ele falou que ia fazer isso até o último suspirar dele, né? Porque ele achava, sim, tinha total certeza de que quem havia matado a filha dele era o ex-marido dela, e ele ia cobrar por justiça até o último dia da vida dele. E toda essa questão do filme, né, que fez muito sucesso,
ele acabou surtindo efeito aí, tanto nos Estados Unidos como em Londres, né, com grupos de ativistas. Né, nos Estados Unidos, alguns grupos de ativistas eles utilizaram disso para cobrar aí, alguma movimentação, no caso do massacre que houve na Flórida, né, que deixou 17 crianças mortas, né, houve 17 feridas e tudo na Flórida, dentro de uma escola, e eles se uniram, né, e foram pedir justiça, ao Marco Rubio, que era um senador republicano. E para isso, né, eles pegaram 3 caminhões, eles não fizeram nos outdoors, mas eles fizeram do mesmo jeito do filme, né, com fundo vermelho, e eles colocaram nos caminhões frases como massacre numa escola, e ainda nenhum controle de armas. E como pode, Marco Rubio? Então eles colocaram essas frases em 3 caminhões, né, e cobraram justiça aí, né, o Marco Rubio depois deu uma declaração dizendo que o controle de armas não teria evitado o massacre, né, mas logo em seguida ele falou que ele era contra, né, ele até promoveu alguns programas de controle e tudo mais. E lá na Inglaterra, o grupo de ativistas eles se utilizaram também para falar aí sobre o incêndio, né, pedir justiça aí pelos incêndios na torre Grenfell, né, que acabou aí, um prédio de 24 andares, né, e tendo aí 71 mortos. Então, um grupo lá em Londres chamado Justice for Grenfell, né, eles acabaram fazendo essas manifestações, eles alugaram 3 outdoors, também com fundos vermelhos, que nem no filme, e eles colocaram frases como 71 mortos e ainda não há prisões. Por quê? Justamente porque os sobreviventes, né, e as pessoas que moravam no bairro, elas estavam tentando ser ouvidas, né, na questão dos inquéritos, e elas não tinham vez, né, elas não tinham voz, ninguém queria ouvir elas. Então eles colocaram isso, o grupo se uniu e foi atrás de tentar fazer justiça, né, por eles mesmos. No filme a gente conhece a Mildred, né? A Mildred é uma mãe aí super guerreira, né? Ela tem 2 filhos, né? Que era, no caso, a Angela, que foi assassinada, e o outro filho dela, né? O mais novo. E ela se separou, né? O marido acabou trocando ela por uma menina muito mais nova. E a Angela, ela era uma menina muito rebelde, né? Ela vivia em constantes brigas com a mãe e tudo mais. E aí, no dia da morte dela, ela tinha pedido o carro para poder sair, né? Para ir se divertir com os amigos. A Mildred diz que não vai dar. E aí ela fala a seguinte frase: então tomara que eu seja abusada no caminho, né? E acaba que isso acontece realmente, né? Alguém abusa da Angela, né? E termina matando ela, queimando o corpo dela e tudo mais. E durante anos, né? A Mildred pede justiça. O Willoughby, né? Que é o delegado, né? Coordena lá a polícia na cidade. Parece não ter muito interesse, né? Como no caso real também do James com a filha dele. Ele disse que não via interesse da polícia, né, pelo caso. Então no filme também, assim, né, a Mildred vê que nota que o Willoughby junto com os policiais dele não dão a mínima pro caso. Então ela, né, para ir atrás de justiça, ela aluga 3 outdoors, colocam aquelas frases, né, que eu já falei no começo do filme. E por causa disso, toda a cidade fica contra ela, né, porque apesar de ser uma estrada não muito movimentada, a Mildred acaba levando a mídia para lá, né, para divulgar, para falar. E o Willoughby, né, ele tá doente, ele tá com câncer, né, terminal já e tudo mais. E o pessoal começa a ficar contra ela, né, porque ele tá nessa situação, você não pode estar fazendo isso. Então o filme ele fala muito sobre a questão de você não olhar a dor do outro, né. Todo mundo queria preservar a vida do Willoughby, né, do delegado e tudo mais, mas ninguém se importava, não dava a mínima pra dor, né, da Mildred, que sofria há anos aí sem a resposta sobre o crime da filha dela, né? Não via nenhum suspeito, não via nada, né? Sendo obrigada aí a fazer justiça por ela mesma. E nesse decorrer, né, esse impasse, né, essa briga, existe um outro policial lá que é muito rebelde, ele acaba ficando contra a Mildred, ameaça ela, né, assim como outras pessoas também ameaçam ela, e ela continua persistente, firme e forte, né, ela bate o pé e não retira os anúncios, né, porque ela acredita fortemente que esse é o único jeito de chamar a atenção da sociedade por crime, né, que foi feito monstruoso contra a filha dela. Então é mais uma dica de filme aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.